Então, meninas e meninos, chegamos à nossa segunda e última aula da semana número 12, né? E, na verdade, nós estaremos finalizando as reações orgânicas com essa aula. Pô, semana difícil, né? São aulas bem complexas, eu confesso a vocês, são aulas densas, são aulas, às vezes, um pouquinho longas, mas eu tenho certeza que vocês vão nos agradecer depois na prova do Enem, tá? Tenho certeza disso. E é um conteúdo muito importante, principalmente para aqueles que gostam muito da química orgânica, tá? Então, vamos hoje para a aula de reações de oxidação e redução, tá? Finalizando, então, a segunda semana, com reações orgânicas. Vamos à aula, então? Bom, o conceito de oxidação e redução, ele é o mesmo conceito que vocês já viram anteriormente, tá? Então, ele não muda. Tá? Então, quando a gente fala assim, que oxidação é o ganho ou perda de elétrons, vamos lá? Vamos ver se alguém lembra. Oxidação é a perda de elétrons, tá? Que faz aumentar o número de oxidação. Enquanto que a redução é o ganho de elétrons que faz diminuir, ou seja, reduzir o número de oxidação. Tá? Esse conceito não muda, só que na orgânica ele se torna um pouquinho, eu acho, pelo menos, facilitado da seguinte maneira, tá? A gente considera nos compostos orgânicos a oxidação como entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio, tá? Ou uma coisa ou outra, ou pode ocorrer até as duas simultaneamente, tá? Enquanto que a redução é a saída de oxigênio ou entrada de hidrogênio. Eu sei que falando assim, né, conceitualmente dizendo, fica às vezes difícil você entender. Então, por isso que a gente vai ver nos exemplos, tá? Então, prosseguindo. As principais reações de oxidação e redução com compostos orgânicos ocorrem com álcools, aldeídos e alcenos. É o que a gente vai ver a partir do próximo slide. Então, reações de oxidação. São reações que ocorrem com a entrada de oxigênio na molécula ou saída de hidrogênio, como eu já falei lá no começo, tá? Oxidação branda. Por que ela é chamada de branda? Branda porque ela vai ter condições brandas, ou seja, a gente vai fazer essa oxidação através de uma solução diluída, neutra ou levemente básica, de permanganato de potássio. Lembrando que o permanganato de potássio, por ter muito oxigênio na sua molécula, é o nosso agente oxidante, ou seja, que vai favorecer ocorrer a oxidação. Esse permanganato de potássio é conhecido como reativo de Baeyer, tá? Nos alcenos, ela é chamada de branda porque só o rompimento de uma ligação, que no caso é uma ligação pi, é uma ligação fraca, tá? Ou seja, não quebra a cadeia como um todo. Então, além das condições que fazem ela ter um nome de oxidação branda, ela também é chamada de branda, e esse é o principal motivo, porque quebra apenas uma ligação pi, não quebrando a cadeia como um todo. Então, observe o que acontece. Esse oxigênio entre colchetes, ele vai representar o nosso agente oxidante, tá? Então, a ligação pi aqui é rompida, isso no meio de água, entrando hidroxila aqui e aqui, formando um diálcool vicinal. Olha a observação importante, tá? Quando eu quebrei essa ligação pi, entrou o quê? Oxigênio. Isso é uma oxidação, tá? Então, continuar. Oxidação branda dos alcinos, também é a mesma coisa. Há rompimento das ligações pi, ou seja, não rompe a ligação sigma, que é uma ligação mais forte, mais difícil de ser rompida, tá? E vai ocorrer a entrada de oxigênio. Então, observe aqui, ó. Primeira ligação pi rompida do alcino. Vai formar aqui uma dicetona, tá? E é aquela história. Está formando uma dicetona por quê? Porque esse alcino, os dois carbonos que têm a tripla ligação, eles são carbonos secundários. Isso é importante saber. Por isso que está formando uma dicetona. Agora, nesse segundo exemplo, um dos carbonos é primário. E aí, em vez de formar uma acetona nesse lado, olha o que está formando aqui, ó, um aldeído. Então, está formando cetona, aldeído. Tá? Continuando. Já a oxidação enérgica é aquela que ocorre com o rompimento completo da ligação insaturada, seja ela de alcenos ou de alcinos, tá? Então, como é que se dá esse rompimento completo? Primeiramente, no primeiro exemplo, tá?
eu tenho aqui a oxidação que é feita de um composto onde a dupla, de um lado eu tenho um carbono secundário e do outro lado um carbono terciário. Observem bem o que eu estou falando. Carbono secundário, carbono terciário, tá? E, na verdade, aqui uma da maneira também de interpretar é colocar carbono da dupla possui um hidrogênio, que é o caso aqui, ó. Carbono da dupla possui dois hidrogênios, que não tem aqui. Ou então carbono da dupla não possui hidrogênios, que é o caso aqui. Na verdade, dois hidrogênios tem no segundo exemplo aqui, ó. Carbono da dupla possui dois hidrogênios. Mas eu posso traduzir isso, tá? Como aquele que não possui hidrogênio, ele é um carbono terciário. Aquele que possui um hidrogênio é um carbono secundário. E aquele que possui dois hidrogênios é um carbono primário. Isso é uma outra maneira de interpretar esse conceito. Então, observem bem. Quando quebra a dupla ligação, essa oxidação enérgica ela é feita em meio ácido, tá? Aquecido, que é importante para que ocorra o rompimento da dupla. E aí vocês estão vendo que no carbono secundário formou um ácido, que é esse carbono que possui um hidrogênio. E no carbono que é terciário, que não possui hidrogênio, formou uma cetona. Já no segundo exemplo, o carbono que é primário formou o quê? Formou gás carbônico ou dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, na presença de água, forma o ácido carbônico, que aqui está escrito que é um ácido instável. Então ele fica nesse equilíbrio dinâmico ácido, gás carbônico e água o tempo todo, tá? Mas isso não é o mais importante, não vai ser o que vai ser cobrado em vestibular. Em vestibular é cobrado, ou no Enem, é claro, é cobrado para você saber diferenciar uma oxidação branda e uma oxidação enérgica. Então, na oxidação branda, você quebra só a ligação π, não quebra a cadeia toda. Na oxidação enérgica, você quebra a cadeia toda, ou seja, a insaturação toda, formando dois novos compostos. Essa é a principal diferença, tá? Prosseguindo. A oxidação enérgica nos alcinos é a quebra das três ligações da tripla ligação. Se o carbono da ligação tripla não possui hidrogênio, ele se converte em carboxila. Se ele possuir, ele se converte em CO2, que é o mesmo caso que eu falei antes em relação a carbono primário, secundário ou terciário. Tá? Outra reação, ozonólise de alcenos. Ozonólise é uma reação, como o nome já diz, com ozônio. Para quem não lembra, o ozônio tem fórmula O3. Tá? E quais são as possibilidades? Carbono da dupla ligação possui hidrogênio, carbono da dupla possui dois hidrogênio, não possui hidrogênio, que a gente já viu isso anteriormente. Tá? Carbono primário, secundário, terciário, que temos aqui. Então, o que acontece? Quando ele não possui hidrogênio, que é o carbono terciário, vai formar uma cetona. Se ele possui um hidrogênio, que é o carbono secundário, vai formar um aldeído, e se ele possui dois hidrogênios, que é o carbono primário, vai formar metanal especificamente. Então, aqui, ó. Esse aqui é o carbono primário, formou metanal. Esse aqui é o carbono secundário, formou um aldeído. Prosseguindo. Oxidação dos álcools. A oxidação dos álcools ela ocorre na presença também dos agentes oxidantes, que é o permanganato de potássio ou o dicromato de potássio. Em qualquer meio, isso quer dizer no meio ácido ou básico, ou ainda o oxigênio do ar na presença de cobre e platina. E nesse caso, se for com oxigênio, tem que ter cobre e platina, que é muito mais raro fazer isso, porque catalisadores geralmente são caros, tá? Então aqui o oxigênio de novo representando o agente oxidante. E o que é importante para o Enem? Que álcool primário, ao ser oxidado, tá? O que é álcool primário? A hidroxila ligada a carbono primário. Ele vai virar aldeído, que se continuar a oxidação, ele vira ácido carboxílico. Álcool secundário, olha aqui, ó, hidroxila ligada ao carbono ligado a dois carbonos. Então é álcool secundário. Vai virar uma acetona. E o álcool terciário, ele não reage. E isso é muito importante para o Enem. São os detalhes, como eu falei no slide da aula de substituição, que são detalhes que vocês precisam memorizar, né, ou pelo menos saber, né, construir isso bem na cabeça para o Enem. Tá bom? Oxidação de aromáticos. A oxidação de aromáticos, ela até ocorre, tá? Qual é a diferença aqui? Tá? É que o anel aromático é um anel difícil de oxidar, ele não é tão fácil, tá? Porque ele tem grande estabilidade, então ele não é oxidado, por exemplo, por permanganato de potássio de cromato simplesmente, tá?
Esses agentes oxidantes eles podem oxidar radicais ligados ao anel benzeno. Então, sempre com formação de carboxila, então formando o ácido benzoico, tá? E água. Então, aqui a gente está vendo que é com aquecimento, com permanganato, essa reação quase nunca aparece no Enem, mas é importante mostrar para vocês. Quem está sendo oxidado é o carbono do metilbenzeno, tá? Formando a carboxila e formando, então, o ácido benzoico. Prosseguindo. Oxidação também considerada combustão, né? Porque a combustão não é uma reação com oxigênio, não tem entrada de oxigênio, não tem mudança do NOx, olha, por exemplo, aqui o NOx está aumentando do carbono, então é uma oxidação, tá? Então, no caso da combustão, a gente sabe que se ela for completa, vai formar gás carbônico e água, e se ela for incompleta, por quê? Quando é que ela é incompleta? Quando há insuficiência em mols de oxigênio, tá? A gente regula a oxidação, por exemplo, do nosso fogão, do bico de gás, através da entrada do oxigênio. Quando aquela chama está meio amarelada, que forma aquela parte preta na panela, aquilo ali é considerado fuligem, que é proveniente desse carvão aqui, ó, do carbono puro, que é a oxidação incompleta. Então, a parcial ou incompleta pode formar monóxido de carbono ou carvão fuligem puro. Prosseguindo. Oxidação de aldeídos. Bom, o aldeído a gente já viu nos 2 slides atrás que ele pode ser oxidado a ácido carboxílico. Então é muito fácil. Ele entra aqui, ó, no lugar onde tem hidrogênio sozinho, formando hidroxila. Então é uma entrada de oxigênio, formando um ácido carboxílico. Oxidação de cetonas. A oxidação de cetonas ela é um pouco mais complicada, porque cetonas são mais estáveis que os aldeídos, somente oxidam na presença de oxidantes enérgicos, como é o caso do ácido nítrico concentrado e o dicromato o ácido dicrômico, também concentrado, tá? O ácido, eu não falei dicrômico, é percrômico aqui, tá? Bom, o que acontece? Então, nessa oxidação, vai haver quebra de uma ligação, que é uma ligação forte, uma ligação sigma, tá? Proximal, ou seja, vizinha, à carbonila da cetona, que é uma carbonila que tem que ser o quê? Secundária, ou seja, a carbonila está ligada a 2 carbonos para ser uma cetona, tá? Então, quebrando essa ligação sigma, vai formar um diácido, na verdade não um diácido, desculpa, 2 ácidos carboxílicos, tá? E dependendo de onde quebre, vai formar 2 ácidos carboxílicos, nesse exemplo que está aqui, de mesmo tamanho, ou podendo formar ácidos carboxílicos de tamanho diferente, se quebra no carbono num lado ou do outro da ligação da carbonila. Continuando. Bom, então nas reações de oxidação, a gente conclui que os aldeídos são mais redutores, ou seja, eles se oxidam facilmente do que as cetonas, porque as cetonas são estáveis, tá? Os aldeídos, como qualquer outro composto orgânico, também sofrem combustão, ou seja, queimam com a produção de gás carbônico e água. Agora as reações de redução. Lembrando que lá no começo a gente definiu que as reações de redução seriam aquelas que ocorrem com saída de oxigênio ou não de oxigênio, ou entrada de hidrogênio na molécula, tá? Então, as reduções que nós temos de aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas sofrem redução originando álcools primários e secundários, respectivamente, que, na verdade, é exatamente o contrário do que a gente viu na oxidação, tá? Essa redução pode ser feita com hidrogênio na presença de níquel ou platina como catalisador. Então, vamos ver aqui. Ó, aqui a gente tem um aldeído e aqui uma cetona. Presença de níquel como catalisador, a gente vai fazer uma hidrogenação, formando aqui, respectivamente, 2 álcools. Aqui é o etanol e aqui é o propan-2-ol. Tá? Prosseguindo. Redução de aldeídos e cetonas na presença de amálgama de sódio e mercúrio. O amálgama é sempre que a gente tem um metal misturado com mercúrio. Tá? O mercúrio, para quem não lembra, é um metal que a temperatura ambiente é líquido, e ácido clorídrico, os aldeídos e acetonas se reduzem a hidrocarbonetos. É uma reação que praticamente não aparece no Enem, mas é importante pelo menos citar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui a redução feita com amálgama em presença de HCl, formando do aldeído o hidrocarboneto etano e da cetona o hidrocarboneto propano. Prosseguindo. Reações de redução de nitrocompostos. É importante porque permite a obtenção de aminas aromáticas como a anilina. A anilina, para quem não lembra, é muito utilizada
como corante de bolos, né? De glacês de bolo, né? Produto importante na indústria de corante, tá? Então, o que que acontece? Sai o oxigênio e entra o hidrogênio. Então, é tipicamente uma redução, tá? Formando, nesse caso, a anilina quando é no nitrobenzeno, tá? Uma reação até simples de ser feita. Bom, gente, essa foi a aula de oxidação e redução para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E quaisquer dúvidas, vocês acessem a gente pelos fóruns de atendimento, que são Faquímica, ou pelos chats, ou até mesmo pelo Teams online. Um beijo no coração.